Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Montezuma, mais uma vez, e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui no YouTube, né? Diferente do que a gente costuma fazer. Então, agora a gente vai também colocar, além do estilo que a gente costuma colocar, um vídeo de uma aula bem objetiva, uma aula menor, com o objetivo de discutir um super assunto, né? Um assunto super importante, prevalente, ou que tem alguma controvérsia. Hoje eu vou discutir o tema lesão renal aguda, especificamente o diagnóstico de lesão renal aguda, tentando sair um pouco do óbvio, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês verem a aula, tá? E a gente vai começar, tá? Então, a lesão renal aguda é um assunto super complexo, vocês já devem ter visto até algumas aulas minhas sobre o assunto e de outras pessoas também, do Nefropapers e de outros lugares. É um assunto que a gente vem aprendendo bastante e eu quis trazer aqui algumas novidades que vêm aparecendo nos últimos anos, tá? Em relação ao diagnóstico especificamente. Então, quando a gente fala de diagnóstico de lesão renal aguda, a gente sempre lembra do CADIGO, né? Já tem 10 anos que eles criaram o critério do CADIGO com o objetivo de tentar diferenciar a gravidade dos pacientes de acordo com a variação da creatinina e da diurese, tá? Eu vou destrinchar um pouco melhor mais para frente esse critério. Mas, de qualquer forma, o que eu quero mostrar é que o diagnóstico de lesão renal aguda vai muito além só da classificação do CADIGO. Então, a primeira coisa, a definição de lesão renal aguda, né? O que é a lesão renal aguda? Então, o rim é muito mais complexo do que somente a filtração glomerular, mas é mais fácil de mensurar a filtração glomerular, porque a gente tem uma maneira, no caso a creatinina e a diurese, de ver a porcentagem de queda ou de ver o tanto que piorou de forma mais objetiva. Por isso que é a forma que a gente usa para medir a função como um todo. Mas o rim, ele não é homogêneo no sentido assim, se está filtrando agora 30% do que estava antes, também a secreção tubular está 30%, a reabsorção de sódio, água está 30%, a produção de eritropoetina, calcitriol está 30%. Não é assim que funciona. Então, vocês vão ver várias diferenças em algumas funções do rim, dos rins, quando você tem um paciente com lesão renal aguda, tá? E, além disso, é muito importante a gente saber que a lesão renal aguda, ela não é um diagnóstico etiológico, ela é uma síndrome, é um diagnóstico sindrômico. Então, eu preciso sempre identificar a etiologia. Aqui nessa aula, a gente não vai descrever as etiologias de lesão renal aguda, eu vou descrever os detalhes do diagnóstico da lesão renal aguda, tá bom? Quando eu falei dos rins serem complexos, aqui é uma foto só ilustrando, né, que a gente tem o glomérulo, né, como a pedra filosofal, digamos assim, dos rins, mas a gente tem muito mais do que só o glomérulo, né, a gente tem o túbulo, né, o néfron inclui o glomérulo, o túbulo e os vasos, né, que seria a unidade funcional dos rins. Então, quando a gente fala de função renal, apesar de a gente medir através da diurese, da filtração glomerular, tanto com diurese como o aumento da creatinina, a gente sabe que, na verdade, a gente deveria ver várias outras funções também. Então, como eu já falei, a função tubular, né, de absorção de água, de sal, de sódio, de excreção de potássio e de outros eletrólitos, de ácidos, né, enfim. E também de produção hormonal, né, como eu já falei, eritropoetina, calcitriol, renina, né, são hormônios produzidos pelo rim. Então, vamos para a filtração glomerular, que é o que a gente consegue mensurar de forma mais objetiva. Então, para a gente avaliar a filtração glomerular, a gente tem que entender que a gente tem algumas pressões que interferem na filtração do plasma, tá? A pressão hidrostática de dentro do vaso, né, fazendo a força para o plasma sair, tá? Que é diretamente relacionada com a pressão da artéria aferente, arteríola aferente e da eferente, tá? Dilatando e constringindo. A gente tem a pressão osmótica, né? Diretamente relacionada com a albumina sérica, que puxa de volta para o plasma, o plasma para o sangue, né? Para o vaso, na verdade, desculpa. E a gente tem a pressão hidrostática da própria cápsula, né? Que aqui depende se o rim está com edema, com obstrução, vai fazer mais ou menos pressão para haver a filtração. A pressão hidrostática tem que ser maior para poder o plasma, no final das contas, sair da cápsula de Bowman para o espaço de Bowman, para ser mais preciso, e daí para o túbulo e passar pelo todo o trajeto do néfron e para a bexiga até chegar no vaso sanitário.
Para poder eu estimar quanto que eu tenho de taxa de filtração glomerular, né, quanto que a gente está tendo de filtração de plasma, a gente usa a unidade de ml por minuto, eu preciso de uma substância que não seja metabolizada por outra via, que não seja renal, que seja perfeitamente filtrada, né, facilmente filtrada, né, então pequenininha, não muito grudada, ligada em proteínas, albumina, que não seja secretada nem reabsorvida. Essa substância não é a creatinina, ela não tem todas essas características. Infelizmente, a creatinina ela é secretada, chega a ter 5% mais ou menos quando a função é normal, mas quando eu tenho muita disfunção renal, chega até 30%, o que atrapalharia bastante a utilização da creatinina para avaliar a função renal. Entretanto, aqui eu estou falando de agudos, né? Então, em agudos, o mais importante é entender a variação e não exatamente quantos ml por minuto tem. Os detalhes, como a gente usa para crônico ou para avaliar a filtração glomerular em ml por minuto, que não é o que a gente faz em agudos, a gente discute em outro momento, tá? Aqui o que é importante entender é o que interfere na produção de creatinina, que vai atrapalhar na variação também. Então, primeiro, a creatinina é derivada da creatina, tá? Que é um polipeptídeo que vem tanto da dieta como uma produção endógena pelo fígado, pelo pâncreas e pelos rins, e que serve para a contração muscular. Ela tem a função, a creatina, de possibilitar a contração muscular. Dessa contração, sai a creatinina, que é o metabólito que não tem nenhuma função, exceto ajudar a gente a medir a função renal, né? Tanto em agudo quanto crônico. É isso que vocês têm que saber de creatinina. Tem interferência do fígado, da dieta e da quantidade de músculo, diretamente, tá? Outra coisa importante que vocês têm que saber da creatinina é que pequenas variações em pacientes com função renal normal representam grandes variações de taxa de filtração glomerular. Então, se eu tenho uma creatinina que varia 0,3 miligramas por decilitro, que é o critério de diagnóstico de lesão renal aguda, num paciente que tem uma creatinina de base de 1, isso é uma variação de 30 ml por minuto, é uma variação muito grande. Então, aquele paciente que tinha 0,7, 0,8 e está em 1,2, 1,3, 1,5 de creatinina, ele tem um quadro grave, porque pela cinética da creatinina, essa variação pequena representa uma variação grande de taxa de filtração. E aqui eu estou falando de crônico, nem estou falando de agudo, tá? Se eu tenho um rim que já é bastante alterado, que já tem uma função bastante alterada, uma taxa de filtração por volta de 15, eu tenho pela cinética da creatinina, eu tenho uma mesma variação de 0,3 representando uma variação de taxa de filtração muito menor. Então, se a creatinina vai de 3 para 4, a taxa de filtração varia de 3,5 para 3,8 para 4, né? É uma variação muito menos grave, tá? Então, apesar da gente usar o mesmo critério para lesão renal aguda, eu entendo que esse critério é muito diferente se eu tenho um paciente com função normal comparado com um paciente que já tem alteração da função, que já é um doente renal crônico, tá? Isso é um conceito extremamente importante. Outro conceito extremamente importante é que, além do que eu já falei que interfere na creatinina, tem mais um fator que interfere na creatinina, é a quantidade de líquido em excesso que a gente tem no corpo, né? O balanço hídrico positivo. A gente sabe que a creatinina, ela, por ser muito pequenininha, ela se difunde facilmente, ela tem um volume de distribuição igual ao da água. Então, no derrame pleural, na ascite, a gente também tem creatinina, tá? O que acontece quando a gente tem um balanço hídrico muito positivo, né? Quando eu estou no UTI, estou recebendo 10, 15, 20 litros de balanço acumulado, né? O que entra versus o que sai. A gente tem uma diluição da creatinina. Então, nesse estudo do pessoal lá de San Diego, eles viram que se eu uso a creatinina corrigida, que é nada mais do que corrigir para esse balanço hídrico em excesso, né? Se eu tenho um homem, por exemplo, de 100 quilos para facilitar os cálculos, eu vou ter 60 litros de água. Se eu fecho 20 litros de água positiva em 10 dias, teoricamente, a minha creatinina foi diluída em 1/3, né? Era 60 litros, entrou mais 20 litros, então eu diluí, na verdade, em 25%, né? Que agora eu tenho 80 litros, quando era 60 litros de água corporal total, certo? Então, essa creatinina eu vou ter que corrigir em 25%. Isso quer dizer que, para eu dar o diagnóstico de lesão renal aguda, pode demorar mais tempo, né? Já que para eu conseguir avaliar essa variação de 0,3, talvez eu precise de mais tempo, porque ela está diluída, tá? E esse estudo mostrou que isso tinha relação com pior desfechos. Quando eu usava a creatina corrigida, eu tinha uma relação melhor de prognóstico do que quando eu usava a creatinina real, que era a creatinina medida mesmo pelo exame laboratorial, né? Sem ser corrigida pelo balanço hídrico. Então, por conta disso, eu preciso sempre lembrar de avaliar
o balanço hídrico do paciente e avaliar a função hepática do paciente e a quantidade de músculo do paciente, se é um paciente halterofilista, se é um paciente que é sarcopênico, né, para avaliar se aquela variação está subestimada ou superestimada, tá? Para a função renal. O diagnóstico propriamente dito, né, a gente usa o critério do CADIGO, é o diagnóstico clássico, já tem 10 anos que o critério foi criado, e ele tem como objetivo, principalmente, avaliar o prognóstico desse paciente. Eu sei que quanto maior a variação, mais grave é o paciente. Para o diagnóstico, a gente usa duas formas diferentes, que foi uma mescla entre o Rifle e o Akin, que eles viram que juntando as duas se tornava mais sensível e tão específico quanto o critério, e assim eu consigo não deixar passar nenhum diagnóstico de lesão renal aguda, né, que eu tenho que ser bem invasivo para o tratamento, agressivo no sentido de tempo, que eu não posso esperar muito tempo, para poder o rim ter mais chance de se recuperar, tá? Então, eu uso tanto uma variação de 0,3 em 48 horas, como uma variação de 50% em 7 dias como diagnóstico de lesão renal aguda por creatinina, e uso a diurese, um critério de oligúria, que é 0,5 ml por quilo por hora, né, menos do que isso, no caso, uma oligúria por 6 horas, tá? Para considerar o diagnóstico de lesão renal aguda. Esse é exatamente o critério para chamar CADIGO 1, que é o primeiro critério, é o primeiro estágio de lesão renal aguda. O estágio 2 é quando eu tenho um aumento de 100 a 200%, né, ou de 2 a 3 vezes quando eu uso creatinina, ou 0,5 ml por quilo por hora por mais de 12 horas, né? Aqui eu passo de 6 para 12 horas como meu limiar para considerar CADIGO 2. No 3, a gente tem um aumento de 3 vezes, ou um aumento de creatina para mais de 4, então se vai de 3,7 para 4,1 já é lesão renal aguda CADIGO 3, porque eu tenho já muita disfunção, né? Apesar de ser uma variação pequena, quando eu falo de taxa de filtração, é um rim já muito doente, então é um paciente mais grave. Se eu preciso de diálise, já é um rim muito grave, né? Lembre que eu estou querendo ver chance de morte, chance de desfechos ruins. Então, eu vejo qualquer critério que indique um pior prognóstico. Então, uma variação muito grande, já ter um rim muito ruim numa situação de lesão renal aguda, ou precisar de diálise, tá? Ou se eu tenho uma diurese ainda mais reduzida, aí, como é que eu digo 3, eles usam 0,3, né? Essa é uma forma de você lembrar, por mais de 24 horas, então tem que ser uma oligúria mais intensa, por mais de 24 horas, mais duradoura, ou uma anúria por 12 horas, também, para eu não ter um diagnóstico tão tardio, né? Como eu acabei de falar, a precocidade do diagnóstico ajuda muito na eficiência do tratamento, tá? Então, é assim que classicamente a gente dá o diagnóstico de lesão renal aguda. Por um ou por outro, ele vai receber o diagnóstico de lesão renal aguda CADIGO 3 do mesmo jeito. Existem várias nuances, né? Daí a aula de hoje, né? A ideia é mostrar para vocês o que vocês têm que saber além desse basicão de lesão renal aguda. Então, primeira coisa é que vocês não prestaram atenção, ou prestaram atenção, mas eu enfatizei bem aqui, 7 dias, ou não enfatizei tão bem, né? Mas eu marquei aqui 7 dias e 48 horas como período para dar o diagnóstico de lesão renal aguda. Se essas variações acontecem em 14 dias, em 10 dias, em 20 dias, se triplica em 20 dias, eu não chamo de lesão renal aguda. Você vai dizer que o paciente foi de 1 para 4 de creatinina, aumentando 0,2 por dia, ou 0,15 por dia, e não preencher o critério de lesão renal aguda, pelo menos não tão grave como o CADIGO 3, mas foi de 1 para 4 em 20 dias. Você vai dizer que isso não é grave? Então, por conta desse problema, né, que de fato é um paciente muito grave, eles criaram esse critério, essa definição, que é a definição de doença renal aguda, onde se engloba as lesões renais agudas, mas eu estendo um pouco mais, para 3 meses. E eles escolheram 3 meses porque 3 é o critério de tempo que eu considero para a doença renal crônica, né, que começa a ter menos chance de o paciente ter uma recuperação da função renal. Para eu chamar de doença renal aguda, então, normalmente a gente usa o critério de não ser lesão renal aguda, né, tem que ser mais de 7 dias, apesar de poder englobar como um grande grupo, a lesão renal aguda está dentro da doença renal aguda, né? Para eu chamar normalmente a doença renal aguda, eu considero excluindo a lesão renal aguda, né? Menos de 7 dias, mais de 7 dias de tempo da variação da creatinina. E, além do critério lesão renal aguda, a gente considera outros. Então, um paciente que tem menos de 60 de taxa de filtração, mas ainda não tem 3 meses dessa variação, ele tem uma doença renal aguda. Se a basal caiu mais de 35%, ele tem doença renal aguda. E se a creatina aumentou mais de 50% em um período maior de 7 dias, ele tem uma doença renal aguda, tá? O objetivo é que a gente consiga identificar que existe alguma coisa acontecendo com o rim mais precocemente do que esperar dar o diagnóstico de doença renal crônica, para poder intervir no que está acontecendo, para poder tratar, para poder investigar a causa, tá? Além disso, outro ponto muito importante é que é muito diferente eu falar que o paciente tem um CADIGO 3 só por diurese,
ou um Cadigo 3 só por creatinina e ter um Cadigo 3 por diurese e por creatinina, apesar dos dois receberem o nome Cadigo 3. A gente, na prática, acaba colocando lá paciente com lesão renal aguda, Cadigo 3, oligúrico ou não oligúrico, porque o prognóstico, ou mesmo as etiologias, mudam completamente. Então, aqui é critério diurese, né? Olha o N desse estudo. Aqui é critério creatinina, né? Claro que não é randomizado, mas e aqui a gente tem o critério de diurese, aqui de lesão renal aguda pela creatinina. E aí, quando eu considero simplesmente o de creatinina, um paciente que tem estágio 3 por creatinina, mas sem alteração da diurese, ele vai ter 11% de óbito, 11% de chance de óbito. Aqui eu não lembro se é durante a internação ou 180 dias, mas não importa. Se eu tenho um critério de diurese associado ao de creatinina, né, os dois são Cadigo 3, eu vou ter um paciente com 5 vezes praticamente mais chance de óbito. Né? Não quero critério prognóstico, como é que eu posso ter uma falha dessa no critério prognóstico? Né? Então, é extremamente importante eu dar o sobrenome, né, se é oligúrico ou não oligúrico, porque vai mudar completamente a forma como eu vejo o paciente. Além disso, tem mais detalhes em relação ao diagnóstico de lesão renal aguda, né? Um que vem ganhando muito espaço, né, na literatura é o de trajetórias da lesão renal aguda. Não adianta só eu saber a classificação de Cadigo 1, 2, 3. Eu tenho que saber se é uma lesão renal aguda que melhorou rápido ou não. Então, se é uma lesão renal aguda que melhora em 2 dias, a gente chama de lesão renal aguda transitória, porque alguns estudos têm mostrado até que ela tem um prognóstico igual a um paciente que nunca fez lesão renal aguda. E, em geral, é por causa ou pré ou pós-renal. Então, é uma causa rapidamente reversível e que tem um paciente com um bom prognóstico. Se eu tenho um paciente que demora até 7 dias, esse é um paciente que tem um prognóstico pior do que esse que tem 48 horas para melhorar, mas ainda melhor, ou muito melhor, do que o paciente que demora mais de 7 dias, né? Que durante a internação ele nunca recupera, ou mesmo que passe 10, 15, 20 dias para ele voltar a creatinina ao basal. Então, a trajetória, a duração, né? Para falar em outros termos, esse gráfico é extremamente importante, assim como o estágio 1, 2 ou 3, tá? Tanto para a chance de virar crônico, como para a chance de mortalidade. Então, prestem atenção na duração da lesão renal aguda dos seus pacientes. Outro ponto muito importante é a trajetória no sentido de quantas vezes ou se o nosso paciente tem recorrência da lesão renal aguda. Então, aqui a gente tem 5 curvas mostrando o comportamento da creatinina ou da taxa de filtração do paciente. Então, nessa primeira curva verde, a gente tem um paciente que teve uma recuperação rápida, né, que ele chama com até 7 dias, em que eu tenho uma excelente sobrevida. Eu tenho um paciente que teve uma recuperação rápida, essa amarela, mas que tem uma recidiva durante a internação. Esse é um paciente que vocês vão ver, não é um paciente com um bom prognóstico. Eu tenho um paciente nessa linha preta que teve um novo episódio de recidiva de lesão renal aguda, mas ele depois recuperou. Eu tenho um paciente que nunca recuperou, e eu tenho um paciente que teve uma lesão renal aguda mais persistente e que recuperou. O que acontece com esses pacientes, né? De acordo com a trajetória, muda a chance de morte desses pacientes. Então, nos pacientes que tiveram uma recuperação, mais um episódio só de lesão renal aguda, que não teve recidiva, eles tiveram uma taxa de sobrevida relativamente, não vou dizer que é boa, né? Que 20% acabaram morrendo, mas muito melhor do que os outros pacientes. Então, o paciente que teve recidiva, independente de ele ter recuperado ou não, nesse estudo especificamente, eles tiveram pior prognóstico. A gente já sabe em outros estudos que os pacientes que têm várias recidivas, né, ele fez 3, 4, 5, quantos mais episódios de lesão renal aguda ele tem na internação ou no ano, pior é o prognóstico, em termos de chance de virar crônico, em termos de chance de virar dependente de diálise, em termos de chance de mortalidade, tá? Então, preste atenção na duração, preste atenção na intensidade, preste atenção se são oligúricos ou não, e também preste atenção na recorrência da lesão renal aguda. É um paciente que, quando for de alta, eu preciso ficar muito mais atento para ele virar um crônico ou mesmo para ele ter novos episódios de lesão renal aguda, tá? Outro ponto muito importante que eu gosto de enfatizar sempre é que, como eu já tinha comentado, apesar da gente sempre ter olhado muito para o glomérulo, já tem alguns anos que a gente vem começado a olhar mais para o túbulo, né? Eles têm até chamado isso de uma versão tubulocêntrica da nefrologia, não só glomérulocêntrica, né? Do agudos e mesmo da nefrite. Então, a gente já identificou vários marcadores de lesão tubular, né, sendo os mais famosos o Enigal, o KIM1, interleucina 18 e o GFBP7 TIMP2, tá? Não sei se vocês decorarem agora para que serve cada um deles, né? Ainda é bem discutível na literatura a função exata de mudança de conduta. O fato é que se eu tenho
O fato é que se eu tenho sinais de lesão tubular, eu tenho um rim mais doente, um rim com menos chance de recuperar, um rim que tem mais chance de morrer junto com o paciente, tá? Ou o paciente morrer junto com o rim. Então, é extremamente importante a gente tentar quantificar a função do túbulo. Aqui a gente fala de marcadores urinários e séricos, mas também tem outras formas de avaliar com função do túbulo, como pelo teste furosemida, que eu não vou falar nessa aula, tá? Que fica para um segundo momento, ou nos posts lá que já tem lá na nossa página. É importante a gente entender um conceito relacionado com a lesão tubular, que foi criado já há alguns anos, que é o conceito de lesão renal aguda com função normal, né? Meio estranho. Mas eu posso ter só sinal de lesão, de dano, tendo função normal, né? Que seria esse quadro. E o vermelhinho é mostrando um prognóstico ruim. Um paciente tem chance de morte maior, um paciente tem chance de necessidade de diálise maior, um paciente que tem uma chance de DRC maior, mesmo antes da creatinina subir. Esse é o pulo do gato, né? Provavelmente é um sinal precoce, provavelmente não, é um sinal precoce de lesão. Claro que eu posso reverter a causa e a creatinina nunca chegar a subir, mas é um paciente que eu preciso já ir atrás, teoricamente, da causa. Eu posso ter um paciente que piorou a função, mas ainda não tem sinal de lesão. Esse paciente tem um prognóstico muito melhor do que esse que tem os dois juntos, né? Assim como também muito melhor do que o que tem só o sinal de lesão. Então, olhem a creatinina, mas também olhem o túbulo. No Brasil, a gente ainda não tem muito acesso a esses marcadores que a gente mede, mas como eu já comentei, a gente tem o teste furosemida, que teoricamente é equivalente aos testes de medição de biomarcadores, mesmo urinários ou séricos. Algumas pessoas chamam esse paciente de angina renal, seria como se fosse um pré-infarto, né? Tipo, um pré-piora da creatinina. Já temos trabalhos mostrando a importância desses biomarcadores, né? Eu tenho alguns já. Eu trouxe o que parece que vai ser o primeiro a ser realmente modificador de conduta, né? Esse é um estudo que usou o N-Gal em pacientes cirróticos e avaliou pacientes cirróticos com lesão renal aguda como seria a progressão de acordo com a medida de N-Gal, né? Ele fez medida em 2 tempos, D1 e D3, depois do início da lesão renal aguda, e avaliou de acordo com o prognóstico, com o valor de N-Gal, algumas ideias ou algumas características. Então, nesse primeiro gráfico, ele tentou diferenciar a etiologia de acordo com o N-Gal, em NTA, né, ou injúria tubular aguda, miscelânea, que seria aqueles que não preencheram nenhum dos critérios, o critério de hepatorrenal, que é o critério clássico mesmo do ICAAC, tá? Depois vocês olham lá no Instagram, e hipovolemia, né, que seria aquele que melhora com albumina ou com hidratação, tá? O critério de injúria tubular aguda, ele usou 3 de 4, que seria ter um FeNA alto, maior que 2%, um sódio urinário maior do que 40, ter uma osmolaridade urinária baixa, né, que significa que o rim não está conseguindo concentrar, e tem que ter um paciente com uma causa, né, uma isquemia ou nefrotóxico. São 3 de 4 para eu dizer que ele tem injúria tubular aguda. Então, quando eles viram o N-Gal desses pacientes, o grupo que tinha injúria tubular aguda tinha de cara um N-Gal já muito mais alto. Então, tanto esse N-Gal modificado, como o N-Gal clássico na urina, e no caso também a interleucina 18 no D1, tiveram diferenças entre o grupo injúria tubular aguda e principalmente o grupo hipovolemia e hepatorrenal. Então, N-Gal vai me ajudar, provavelmente, muito provavelmente, no diagnóstico da causa do paciente cirrótico com aumento da creatinina. Se eu vou dar TERV ou só albumina, ou albumina com TERV, ou só albumina, ou nada, né? Então, é algo extremamente importante que vai mudar, com certeza, a conduta no futuro desses pacientes. Outro ponto muito importante foi avaliar quem que o tratamento ia funcionar, quem que progredia com piora da função independente do que eu fazia e quem que não progredia, quem que melhorava, né? Então, os pacientes que tinham N-Gal alto, eles eram muito maior a chance de ser progressores, né, de continuarem piorando a função renal, enquanto os que tinham N-Gal baixo, não, né, isso teve diferença estatística. Enquanto a creatinina do D1 era muito parecida entre os que continuavam piorando ou não. Depois de acabar a internação ou da morte, eu sabia quem tinha progredido ou não, mas é muito tarde. É muito melhor no D1 eu já saber quem vai piorar do que eu ter que esperar 7 dias para ter certeza de que ele, não está respondendo, né? Outro detalhe extremamente importante que a gente descobriu com o N-Gal nos cirróticos é que ele pode ajudar muito o MELD. Olha só essa curva em outro estudo, né, um estudo do ano passado, onde eles usaram o MELD clássico, para avaliar prognóstico dos pacientes, né, chance de morte dos pacientes em 28 dias no caso, e
usaram o NGAL urinário para separar em 4 quartis. Do primeiro, que é o azulzinho, para o último, olha a diferença de mortalidade, dependendo do MELD. Ó, por exemplo, 15 a 25, que são MELDs que a gente vê comumente, a mortalidade chega a triplicar. Ó, aqui é mais ou menos 10%, vai para quase 30%, né? Sem querer forçar muito a barra. Então, muda muito, olha isso. Às vezes, um paciente que eu achava que ia bem no transplante, não vai ter muita chance de morrer, independente do que eu faça. Às vezes, não. O mesmo paciente, o mesmo MELD. Então, tem muita gente já sugerindo, claro que ainda é recente, né, mas prospectivo, sugerindo que a gente use o NGAL, né, como uma forma de otimizar o MELD. Não tem o MELD de sódio, agora seria o MELD NGAL, né? O rim manda em tudo, cara. Então, vejam muito o rim dos pacientes de vocês, porque ele manda muito no prognóstico dos pacientes. Como eu já tinha comentado, então, a gente está passando para uma visão mais tubulocêntrica, né? Ou o melhor seria juntar a nossa clássica glomerulocêntrica com a tubulocêntrica, para a gente poder chegar, no final das contas, no ponto que a gente quer, que é de previsão do que vai acontecer, na definição das etiologias, de forma mais precisa, para a gente poder intervir de forma mais assertiva nos nossos pacientes, tá? Por conta disso, existe ainda uma proposta, tá? De novo critério de lesão renal aguda, né? Aqui no falando de cirrótico, falando de proposta geral, né? Eu mostrei ali em cirrótico que é o que tem mais impacto, mas tem estudos em sepsis, tem estudo pós-cirurgia cardíaca, mostrando a importância já dos biomarcadores, né? Nem sempre com os mesmos biomarcadores, mas o Menigal está quase em todos eles. Então, aqui é uma proposta de diagnóstico, né? Independente de ser da etiologia, para modificar o critério do CADIGO. Esse critério que foi proposto pelo Kellum, que é um intensivista lá de nefrologista, eu não sei se ele fez as duas coisas, mas ele trabalha com nefrointensivismo lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, e ele sugeriu que a gente acrescente o critério biomarcador, que seria o critério B. Então, o paciente pode ser estágio 1A ou 1B, B se tiver um biomarcador positivo, 2A, 2B, B se tiver biomarcador positivo, e a mesma coisa no estágio 3. Ou o subclínico, que seria a angina renal, que eu tinha falado lá mais para o começo, que seria quem teve biomarcador positivo, mas ainda não tem alteração da creatinina. O resto do critério, podem prestar atenção, ficou a mesma coisa. E a gente já sabe, como já mostrei para vocês, que esse B tem muita diferença de prognóstico. Então, faz total sentido incluir no critério, tá? Então, essa é uma das novidades que deve aparecer no próximo guideline, que ainda não saiu, o último é de 2012, de lesão renal aguda, do CADIGO. Então, provavelmente, na atualização, eles devem ouvir, porque esse cara é muito influente. Então, eu estou apostando que eles vão modificar. Não sei exatamente como eles vão colocar, né? Mas o biomarcador aqui, quando eu falo de lesão, é como eu estava comentando. A gente pode substituir na prática pelo teste furosemida, por exemplo. Tá? Então, para terminar, eu quero que vocês saibam que existe uma tendência na literatura, no mundo, né, entre os grandes estudiosos, de tentar conscientizar mais o não especialista sobre a lesão renal aguda, né? Quem já assistiu alguma aula minha sabe que eu falo disso toda a aula ultimamente, né? Desde final de 2020. Porque é realmente muito impactante. Não adianta nada só o nefrologista saber sobre lesão renal aguda, se o paciente que vai fazer lesão renal aguda é o paciente que está na enfermaria do não especialista, do não nefrologista. É o cirrótico, é o cardiopata, é o cara que está na UTI, é o paciente com doença hematológica, é o vozinho séptico da geriatria, da clínica. Então, a gente só é convocado se a equipe assistente chamar. E ele precisa de saber identificar, primeiro, a lesão renal aguda, precisa já dar o atendimento inicial, saber quais são as principais causas na sua população, saber como tratar as principais causas, como investigar as principais causas. Então, para isso, ele precisa entender sobre lesão renal aguda. Então, a gente precisa disseminar o conhecimento de lesão renal aguda, não só entre o especialista, mas principalmente entre o não especialista, onde existe um déficit maior do conhecimento de lesão renal aguda, tá? Então, essa iniciativa é uma iniciativa que visa exatamente a educação. E aí tem várias propostas, né? Criar kits de investigação mais padronizados, criar formas de dar um diagnóstico mais precoce com e-alerta, com farmácias chamando a gente quando tem alteração, com ajuste de medicação, com cursos, aulas, livros, enfim. E uma delas, sem dúvida, é em aulas, né? Então, por isso que eu estou aqui, gravando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, né? A gente vai trazer outras aulas nesse formato, né? Eu tento fazer algo muito curto, mas eu não consigo fazer muito curto, né? Mas pelo menos não foi 60 minutos de aula, tá bom? Um abraço, pessoal.